Submeto à aprovação a ata da sessão anterior. De acordo. Sem oposição, está aprovada. Senhor secretário, para o pregão dos processos. Pois não, obrigado, bom dia. O processo número 7 da pauta, o agravo de petição 1841/2014, da relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires, será retirado de pauta. O advogado se encontra presente, Dr. Marcelo Silva Maromba. Ok? O processo será retirado de pauta, tendo em vista peticionamento da agravada, reclamante, solicitando visto, uma vez que alega que não houve prazo para contra-minutar o agravo de petição. Ok, doutor? Será retirado de pauta, incluído oportunamente com a nova publicação na pauta. Bom dia. Preferência regimental, processo número 2 da pauta, foro de Varginha. Bom dia, Varginha. Doutor Jorge Serafim Neto. O senhor nos ouve bem, doutor? Bom dia, excelência. Ouço claramente. Passar o pregão do processo. Número 2 da pauta é o agravo de petição 484/2013. A relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires e revisão do excelentíssimo juiz Dr. Delane Marcolino Ferreira. Agravante União Federal. Agravados José Roberto Ozuki e Rio Doce Café S.A. importadora e exportadora. Inscrito para sustentação oral, Dr. Jorge Serafim Neto, pela Rio Doce, agravada. Bom dia, doutor. Bom dia. Vou ler a conclusão, se eu optar por sustentar. Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto pela União Federal, dando-lhe provimento parcial para que na apuração das contribuições previdenciárias seja observado como fato gerador a data da prestação de serviço para fins de incidência de juros e multa. Pode sustentar. Ok. Senhor relator, senhores desembargadores, componentes da turma julgadora, os quais eu cumprimento na pessoa do senhor presidente, representante do Ministério Público, advogados aí presentes. Data vênia do voto condutor do relator, a agravada entende que não há que se falar em incidência de juros e multa a partir da data da prestação de serviço, pois as parcelas deferidas ao reclamante somente se constituíram após ser proferida decisão judicial reconhecendo ao empregado o direito ao pagamento de horas extras e reflexos daí decorrentes. E se somente o ato judicial foi o constitutivo do direito ao pagamento das verbas, somente a partir daí é que se poderia pensar em incidência de juros e multa, isso sim, após a liquidação da sentença com a definição dos valores efetivamente devidos. E mais, no presente caso, foi firmado o acordo entre as partes. E, tendo sido firmado o acordo entre as partes, antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, a hipótese dos autos atrai incidência do artigo 43, parágrafo 5º da Lei de Custeio da Previdência Social, Lei 8.212/91, que expressamente diz em seu parágrafo 5º, peço vênia para citá-lo aqui. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Então, entendemos, data máxima vênia do entendimento relator, que as contribuições devem se observar ao acordo firmado e a incidência de juros e multa não seria possível em razão de que o crédito somente se constituiu com a decisão judicial, que é o fato gerador do crédito. E o fato gerador somente se aperfeiçoou, somente se aperfeiçoaria com a liquidação do julgado. E assim entendemos, data máxima vênia, que não há que se falar que incidência de juros, multa ou Selic. É o que pleiteamos aqui da tribuna. Pois não, doutor. Doutor revisor. Estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Vitor. Também de acordo. Então prevalece o voto do relator. Bom dia, doutor. Obrigado, bom dia. Tem algum mais da pauta de... Temos mais um ainda. Sustentação oral, pauta física. O número 3 da pauta é o recurso ordinário 764/2014,
relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires e revisão do excelentíssimo juiz Dr. Delane Marculino Ferreira, recorrentes José Alves Pereira Filho e Banco Santander Brasil S.A., recorridos os mesmos. Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim está inscrito para sustentação oral pelo reclamante recorrente. Muito bem. Eu estou conhecendo os recursos originais interpostos pelo reclamante e pelo reclamado. No mérito, eu dou parcial provimento ao apelo do autor para condenar o reclamado ao pagamento da gratificação especial, fixada no valor de R$ 23.500. Eu dou provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de horas extras, inclusive aquelas relativas ao intervalo intra-jornada, bem como todos os reflexos, mantido o valor da condenação ainda compatível. Foi não, doutor Eduardo. Presidente, demais convidados da Secretaria da Turma, senhora Procuradora, senhores funcionários, prezados colegas. Senhor presidente, com relação ao provimento do recurso do reclamante, espera que seja mantida a proposta de voto de Vossa Excelência. Quanto ao provimento do recurso do reclamado, o recorrente entende que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. Aqui é aquela situação de agência de banco, principalmente do Santander. O que o Santander fez? Ele tem, numa agência, duas gerências totalmente distintas. Uma que é a comercial, que é o gerente geral comercial, que cuida dos negócios do banco, venda de produtos, aplicações, abertura de contas, etc., etc. E tem uma gerência administrativa, que é pelo gerente geral administrativo, que cuida de todo o mais da agência. Abertura da agência, horário de funcionamento, promoção de empregados, e etc., fiscalização de jornada, e etc. E nesse caso aqui, o gerente geral comercial, que é o recorrente, reclamante, ele se atinha somente na parte comercial. Os subordinados seriam somente os subgerentes também na área comercial. E o gerente administrativo, ele se ativava, todos os demais empregados eram subordinados a ele, e ele que tinha todo o controle, e é de se dizer que a prova revelou que até mesmo para a aprovação de negócio dependia da senha do gerente administrativo. O gerente comercial ele não tinha poder nem mesmo para fazer com que os negócios pudessem ser aprovados sem que o administrativo permitisse. É de se falar ainda que a própria testemunha do reclamado, a senhora Mayra Aparecida Custódio Borges, quando foi ouvida, ela informou expressamente que o gerente geral comercial tem que estar presente na audioconferência no início e no fim da jornada de trabalho, que não sabe informar os horários de entrada e saída e intervalo do reclamante, pois quando depois chegava na agência, já estava, e quando saía, ele permanecia na agência. E a testemunha ouvida a rogo do reclamante provou também a existência dessa audioconferência, com lista de presença. Ora, como é que você vai dizer que existia cargo de gestão se existia uma lista de presença? Ele tinha que estar ativado nos horários no início da jornada, no meio da jornada e no final da jornada. Nós entendemos que a prova aqui foi clara no sentido de ter havido o compartilhamento da gerência e, além do mais, havia um controle, uma fiscalização por parte da superintendência e a eles subordinados na agência, o que também revelou a prova nesse aspecto. Então, espero, Excelência, com o devido respeito, que seja mantida a respeitável decisão, entendendo, obviamente, o entendimento de Vossa Excelência, esperando que essa turma mantenha a respeitável decisão quanto a horas extras, tal como foi formulada. É o que se espera. Só para dar uma satisfação ao senhor, eu entendi de modo diferente. Entendi aqui que ele tinha responsabilidades que eram inerentes à fidúcia especial que ele tinha. Ele tinha, inclusive, subordinados, e eram gerentes da agência, dentre outras situações, podendo até demitir empregados, estão, com a devida vina, estão mantendo a proposta. Doutor Delane.
Presidente, é que eu, inclusive, verificando os depoimentos, me pareceu clara a condição de gerente, digamos, equiparado a gerente geral, né? Embora tenha essa menção a gerente comercial. Poderia dispensar empregados, tinha a maior alçada da agência. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Pois não, estou ouvido. Igualmente de acordo. Então prevalece o voto, doutor. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para todos. Bom dia para você também. Passamos à sustentação oral no processo judicial eletrônico. Sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Iniciamos com 2 processos da pauta da Natura Cosméticos S.A. O primeiro deles é o 3 da pauta, RO 10.058-21. Recorrente Rosana Eleutério Gonçalves, recorrido Natura Cosméticos S.A. Escrito para sustentação oral, doutor Edson Alves da Silva. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu estou conhecendo o recurso interposto e negando o provimento. Negando o provimento, Excelência. Negando. Nesses Tá termos... pela Natura? Exato. Nesses termos eu Ouviu peço... o voto divergente? Apenas saber se há divergência. Doutor Delane. Só um minutinho, doutor. Pode tranquilo. Sem divergência. Doutor Vitor? Também de acordo. Pois não, então prevalece o voto. Sendo assim, nesse caso eu não tenho interesse. Nesse não. Nesse não. Tem mais um, né? Mas não Sim, vai mais longe, um, não. Excelência. Não vai longe, não. Seguinte é o 17 da pauta, RO 10.331-84. O recorrente é Ornan Santiago Souza. 17. No 17 eu estou rejeitando a preliminar. Arguída pela reclamada, encontra razões, conhecendo o apelo enviado pela reclamada e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. E declaro que as parcelas relativas ao fundo de garantia também se sujeitam à pressão quinquenal. No mérito, eu nego provimento ao apelo da autora e dou parcial provimento ao recurso da ré para excluir da condenação o pagamento de indenização equivalente ao valor do Vale Transporte, adicional por acúmulo de função, feriados, multa prevista no 467. Eu reduzo o valor da condenação para 50 mil, com custo correspondente de 1.000, e determino que seja oficiada a diretoria de secretação, coordenação financeira do tribunal, para devolver à réu o valor regular maior a título de custos processuais. Já antecipando aqui, doutor, porque para não parecer que cada processo nós analisamos de uma forma, obviamente, e esse processo não tem a ver com o outro, nós negamos o vínculo. Nesse aqui nós estamos mantendo o reconhecimento do vínculo, Certo. em princípio. O senhor quer sustentar? Quero sim, Excelência. Pois não. Igreja Turma, quem eu cumprimento na figura do excelentíssimo desembargador presidente, senhor excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores servidores, senhores advogados presentes. Um bom dia a todos. Esse caso, e como Vossa Excelência mesmo disse, doutor Paulo, se trata de um caso parecido, ou a relação é a mesma, pelo menos. Claro que cada caso é um caso, tem sua própria peculiaridade e tem sua própria prova oral, principalmente, que pode ou não destoar uma da outra. Mas, em síntese, a relação jurídica tratada nesse caso é semelhante, é a mesma do caso anterior. Ou seja, a relação da Natura com a consultora Natura Orientadora. Claro que, e repito, sei que cada caso é um caso, mas já temos outros precedentes também dessa turma. Além desse anterior que foi julgado, temos um de relatoria da excelentíssima desembargadora Gisele de Cássia, temos uma de relatoria do Dr. Paulo Emílio e uma de relatoria da desembargadora doutora Lucilde Lira, todos tratando da mesma relação da Natura com a consultora Natura Orientadora. Além disso, e apenas para trazer a Vossas Excelências a possibilidade de ter uma visão do caso com base em situações anteriores. O próprio Ministério Público do Trabalho, isso consta dos autos, já teve a oportunidade de investigar essa relação, de investigar o contrato da Natura
com a consultora Natura Orientadora, ouviu testemunhas e, ao final, o Ministério Público do Trabalho concluiu que, na relação, não há qualquer tipo de ilegalidade, que a relação é de autonomia e não há vínculo de emprego. O relatório de arquivamento está nos autos. Tá? Foram ouvidas mais de 15 testemunhas, inclusive 10 delas, 10 ou 11, sem a participação da reclamada. E, mesmo assim, o Ministério Público concluiu pela autonomia nessa relação. Mas o que é essa figura? O que é essa consultora Natura Orientadora? Bom, consultora todos conhecem, é fato notório, vamos dizer assim, já que é uma relação já existente há muitos e muitos anos, daquela pessoa que pega a revistinha e vende produto. Vai de porta em porta, oferece o produto, se a pessoa não quer, ou se a pessoa quer, ela compra o produto da empresa e revende para essa pessoa. Ela compra o produto direto pelo site ou pela internet, recebe o produto em casa, recebe o boleto em casa, paga o boleto, se não pagar o nome é negativado, e mesmo que ela não venda, ela não pode devolver o produto para a empresa. Em síntese, é uma relação comercial. A empresa vende os produtos com desconto para a pessoa que tem o cadastro. Isso é a consultora Natura. Qualquer pessoa pode ser consultor Natura. Se Vossa Excelência entrarem no site da empresa agora e seguirem lá o passo a passo, tem um ícone lá que chama Quero Ser Consultor. Você clica, segue o passo a passo, digitaliza os documentos, manda os documentos. Se não tiverem o nome negativado, e eu tenho certeza que não o tem, passarão a ser chamados de consultores. Então, isso é o consultor. Ele faz o seu cadastro sozinho, faz a compra sozinho pelo site, recebe produto sozinho em casa, direto pela transportadora da empresa. A consultora Natura Orientadora, que é a figura tratada nos autos, é uma figura semelhante a essa, por quê? Porque ela primeiro é uma consultora. A empresa verifica que algumas dessas consultoras começam a indicar mais pessoas. A pessoa pode ir sozinha, claro, fazer seu cadastro, mas ela pode ser indicada. Alguém que é consultor pode dizer, Maria, vai lá, entra no site, faz seu cadastro. Então, a gente tem pessoas que fazem muitas indicações. Com base nisso, o que a empresa fez? Disse o seguinte, olha, cada vez que você indicar, eu vou te pagar. Além disso, todas as pessoas que você indicou, sempre que elas estiverem ativas, eu vou te pagar. O seu trabalho é motivar essas pessoas. Se elas ficarem ativas, você recebe, e toda vez que você indicar, você recebe. Mas vejam que a participação dessa pessoa nessa motivação não é essencial, já que a relação é toda travada entre a consultora e a empresa. Tanto assim que a empresa se manteve por quase 40 anos sem essa figura da consultora Natura Orientadora. Pois bem, essa consultora Natura Orientadora, e aqui tratando especificamente dos autos, foi dito nos autos na inicial que ela tinha a obrigação de comparecer às reuniões. Mas, ouvindo a testemunha da própria reclamante, no caso recorrida, ela disse que não tinha punições por faltar às reuniões. Foi dito, para reconhecer o vínculo de emprego, que havia metas nessa relação e que essa existência de meta caracterizaria a subordinação jurídica. Primeiro, quero fazer aqui um parênteses dizendo que, salvo o melhor juízo e com respeito aos entendimentos divergentes, eu entendo que a existência de metas, ainda que houvesse, que não há, vou demonstrar aqui que não há, ainda que houvesse metas, estabelecidos metas, não haveria subordinação por conta disso. Toda a relação de trabalho, o tomador do serviço, o tomador da atividade, ainda que a atividade é autônoma, ele espera algum resultado. Qualquer atividade. Se eu contrato um pintor lá, que, claro, aí nós estamos tratando de um caso um pouco diferente, que seria alguém eventual, mas se eu contrato um pintor para pintar a minha casa, eu vou estabelecer o prazo que eu quero. Uma espécie de meta. Eu quero em X dias. Eu posso te pagar mais se você fizer em menos tempo, porque eu preciso de menos tempo. Toda relação de trabalho, seja autônoma, seja de vínculo de emprego, a pessoa que toma o trabalho, ela espera algum resultado. Mas, ok, nesse caso específico, nem isso há. A própria reclamante disse em seu depoimento. Ela disse, olha, tem meta sim. Perguntaram para ela quais eram essas metas. Ela apontou uma tabela do contrato. E essa tabela do contrato diz o seguinte, se você trouxer de 1 a 10 consultoras ativas, você ganha R$100. Se você trouxer de 20 a 30, você ganha R$200. Se você trouxer de 30 a 40, X reais. Então, essa tabela nada mais indica do que o valor que ela pode ganhar de acordo com o que ela fizer. Então, ela disse que essa tabela são as metas. Mas qual que é a meta? É de ela ganhar R$100? De ela ganhar 200? De ela ganhar 300? De ela ganhar 500? De ela ganhar 1.000?
Na verdade, não é uma meta, é uma tabela de remuneração, que indica o quanto ela pode ganhar. Então, aqui já se revela do depoimento pessoal que não há meta nenhuma. Há uma tabela de remuneração. E ela pode ganhar quanto mais pessoas ativas ela indicar. Além disso, em relação às obrigações ditas por ela como existentes, mas afastada pelas testemunhas. Obrigação de comparecimento às reuniões. Foi dito pelas testemunhas, não há obrigação, não há obrigatoriedade de comparecimento às reuniões. Foi dito também, nesses autos, eu não estou falando nem da relação em tese, nos autos, que a consultora Natura Orientadora pode trabalhar para empresas concorrentes da Natura. Se houvesse aqui uma relação de emprego, como é sabido, na relação de emprego, uma das hipóteses de justa causa é o trabalho para concorrente. Em atividade semelhante, a concorrência é uma hipótese de justa causa. E no caso aqui dos autos, foi dito que é permitido trabalhar para outras empresas, inclusive concorrentes da empresa, sem nenhum tipo de proibição, que não há nenhum tipo de horário, e que a maioria das consultoras Natura Orientadora possuem outra atividade, inclusive de tempo integral, como servidores públicos, por exemplo. Temos um grande número, principalmente de professores ou professoras, que são consultoras orientadoras. O que demonstra que não há qualquer tipo de interferência da empresa na jornada de trabalho, na forma que vai trabalhar, na forma que vai prestar serviço. Embora se saiba que a ausência de controle de jornada e a ausência de exclusividade não sejam, ou melhor, a existência desses requisitos não sejam necessários para a presença do vínculo de emprego, é fato que essas duas hipóteses revelam autonomia, revelam a possibilidade da pessoa lidar com o seu dia como ela melhor entender. Foi dito ainda pela testemunha, não há obrigatoriedade de captar novas CNs. Ou seja, eu ganho por isso, mas eu não tenho obrigação de fazer isso. Porque se eu não fizer, eu simplesmente não ganho. É uma questão lógica de qualquer prestação de serviço. Você ganha pelo que você fizer. Até demonstrando que não há aqui, ou melhor, que há aqui, pela própria reclamante, a assunção do risco da atividade. Eu ganho pelo que eu fizer, se eu não fizer, eu não ganho. Eu não tenho um mínimo garantido. Eu não tenho uma ajuda de custo da empresa. Doutor, o senhor pode finalizar que o tempo do senhor já Claro. esgotou. Não, perfeito. Dito tudo isso, Excelência, e com respeito ao voto do excelentíssimo senhor relator, eu peço a vossas excelências, inclusive ao excelentíssimo relator, que reveja o seu voto nesse sentido, para afastar o vínculo de emprego e afastar as verbas decorrentes do mesmo. É a sustentação. Obrigado. E essa questão do vínculo aí é intrincada porque no outro processo a reclamante era revendedora. Essa aqui ela não é revendedora. Ela é revendedora e orientadora. E com a devida vênia, para dar uma satisfação também, trabalhador autônomo não tem cumprir meta, data máxima de venda. A meta é estipulada aqui pelo empregador. Dentre outras várias questões, essa questão da subordinação aqui, para mim, ficou extremamente evidente. Ela podia, inclusive, ser punida e romper o contrato por conta dessa situação que ela tinha que cumprir a meta e cobrar daquelas pessoas que vendiam, que eram as consultoras efetivamente, e que vendiam e que tinham uma situação completamente diferenciada dela. Tanto que ela foi guindada de consultora para consultora orientadora, dentre outras várias questões também. Então, vai me perdoar, eu já votei até em sentido contrário em outro processo, não sei se nessa turma, em outra turma, mas esse caso aqui me deixou extremamente fiel ao que realmente os autos retratam. Então, eu estou mantendo a proposta de acordo. Doutor Delano. Presidente, aqui, primeiramente, eu acuso o recebimento de memorial escrito da parte do ilustre procurador e eu reconheço que a matéria é polêmica. Eu já participei de processos em que eu decidi ao contrário também. Agora, nesse caso, é aquilo, né? O juiz está adstrito aos autos. O que não está nos autos não está no mundo. E, pela prova colhida, no meu entendimento também, houve a configuração do vínculo empregatício, nesse caso. Então, por conta disso, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Pois não, estou ouvindo. A questão, os casos aqui são realmente
diametralmente opostos. Até porque, no caso anterior, a demandante era empresária. Uma de suas atividades era ser senior natura. O vendedor do produto tem um balizamento, o orientador outro. Isso é predominante em nossa turma e neste regional. A questão da meta, como foi sustentado, parece que há uma ligeira confusão com relação ao que seja produtividade e intensidade do trabalho, que são também conceitos distintos. O autônomo pode ter um prêmio pela intensidade do seu trabalho, mas a produtividade interessa a ele próprio. Quando para o empregado a produtividade é da essência do pacto. Então não são situações semelhantes, mas com efeitos e conteúdos muito distintos. No caso em exame, a parte vai ter que levar, né? Pode ser que é até provável que passe recurso, porque outros revista, né? Porque outros regionais têm dado entendimento diferentes, mas não o nosso e não nesse caso. Então, são situações aparentemente semelhantes, mas com contornos fáticos muito enriquecidos. É caso de se dar o vínculo mesmo. Eu estou inteiramente de acordo. Pois não, doutor. Nesse caso também é interessante, não sei se tem estagiário aqui, mas esse caso aqui é um retrato parcial desse trabalho, né, intitulado Novo, que não é novo. Sim. Pela nova reforma trabalhista, que fala exatamente do tipo de prestação de serviço dela. Praticamente trabalhava em casa. Portanto, nós excluímos uma hora extra aí. Mas a questão do vínculo dela é essa nebulosidade aí da prestação autônoma. Eu vejo até que a Natura tem feito uma propaganda de captação de vendedores da televisão, focando esse outro lado. Mas, enfim, prevalece o voto, então, como proferido, viu, doutor? Claro. Bom dia para o senhor. Obrigado, excelências. Agradeço aqui e parabenizo. O debate foi excelente. Discordo, claro, mas não deixa de ser brilhante por conta disso. Nós podemos voltar atrás numa outra oportunidade se o fato for diferente. Claro, é a prova dos Então, autos lembrou, que eu vai... já votei em sentido contrário, doutor Vitor, doutor Mauro, não sei. em sentido contrário. Doutor Vitor, acho que já. O doutor Delano, eu lembro que sim. Sim. Mas o caso nós vamos adaptando a situação do processo também. Claro. Esse caso aqui ficou meio, para nós, bastante evidente. Tá, ok, excelência. Muito obrigado. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Ainda fica uma oferta para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser, pode entrar lá no site e pode vender, porque seu nome provavelmente não está negativado. Nós não podemos, porque nós vamos entrar no CNJ. Aí Eu nós disse vamos o CNJ. deixar de ser CNO para ser... CNJ. Então eu acho que ele não vai querer, viu? É uma pena, seria uma complementação de renda. Isso é um vendedor espetacular, né? Já pensou? Vamos lá, Guilherme. Próximo é o 26 da pauta, RO 10.623-67, recorrente Caio Alberto de Miranda Coelho, recorridos a Alisson Transporte e Logística Limitada e Café Três Corações S.A. A doutora Maria Luísa Pereira está inscrita para sustentação pela recorrida reclamada, o Café Três Corações. Bom dia, doutora. Bom dia, excelência. Eu estou conhecendo do recurso deposto e negando provimento. Quer ouvir o voto divergente? Sim, excelência, por favor. Doutor Delane? De acordo. Doutor Vitor? Também de acordo, não tem divergência não. Pois não? Muito obrigada, bom dia. Prevalece o voto. Bom dia. O seguinte é o processo número 32 da pauta. 32 da pauta, o RO 10.779-64, recorrente Suisport Brasil Limitado. O outro recorrente reclamante é o Wallace Eduardo de Jesus, cujo patrão, doutor Alexandre Rocha de Menezes, está inscrito para sustentação oral. Recorridos os mesmos. O doutor Alexandre está inscrito nesse e no processo 63. 32, 10.779-64. Pulando aqui. Excelência, pela ordem. O primeiro, posso somente assistir o julgamento? Sim. Vou só capitular aqui, que ele está fugindo de mim aqui.
primeiro é o 32, o outro é o 60. Esporte. 10779. Esse eu estou conhecendo recursos ordinários. Agora pula aqui, pelo amor de Deus. Chegou, tá lento, né? Nossa. PJE. Conheço dos recursos ordinários repostos pelo reclamante, no momento eu nego provimento ao apelo do reclamante, dou parcial provimento do recurso do reclamado para excluir de condenação, pagamento de diferenças salariais, reflexo por desvio de disfunção. Mantenho o valor da condenação de compatível. Todelane? Estou de acordo. O Vitor? Também de acordo. Então prevalece o voto do relator. O seguinte é o 63, é o ROPS 12.333-82. O doutor Alexandre está sustentando pelo recorrido reclamado Reis Advogados Associados. O outro recorrido reclamado é o Banco Santander Brasil. Recorrente reclamante Aline Aparecida Bonfim. O doutor está pelo Reis Advogados. Eu estou conhecendo o recurso da reclamante, rejeitando o preliminar de cesseamento de defesa. Estou negando provimento ao apelo, mantendo a sentença. Quer ouvir a segunda? Somente se houver Pois não. divergência, Excelência. Doutor Delane. Acompanho. De acordo. Prevalece o voto do relator, doutor. Outro caso interessante, isso aí também. Perfeito, Excelência. Tem um terceiro, acho que preciso outra aguardar, sessão, não é né? isso? É, Na outra 925. relatoria. Perfeito. Por favor. Obrigado. Pois não. 35 da pauta é o ROPS 10.823-79. Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez está inscrito para sustentação oral pelo recorrente. Reclamada a Mali Metal Leve S.A. Recorrido. Reclamante é Renato Lutielli Machado. Renato 35. Lutielli. Marne. Estou mantendo a sentença, doutor. Edson. Pode. Posso tentar. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhor e senhora secretária. Senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência, aqui o que se discute, em síntese, é a incidência da súmula 90 e do artigo 58 da CLT, que, em última ratio, ambos afirmam que seriam devidas às horas em tine na insuficiência ou local de difícil acesso ou não servido para o transporte público regular. Aqui o que se discute, senhor presidente. A respeitável decisão deferiu ao autor 38 minutos e 40 segundos de horas em tine. E o próprio autor, se me permite, senhor presidente, isso no chamado primeiro turno, né, que morava no município de Pedralva, que ainda que houvesse compatibilidade de horário entre o transporte público e seu horário de início de trabalho, preferiria usar o ônibus disponibilizado pela REA. O que a empresa, então, está entendendo? Que são em torno de 110 reclamações nesse sentido e algumas outras que, inclusive, foram julgadas improcedentes. Não é esse caso. Agora, a empresa se vê obrigada a pagar horas de itinerário pela insuficiência de transporte intermunicipal. E o reclamante beneficiou-se, é o que sustenta a empresa, duplamente, porque ele se utilizava do serviço ofertado pela empresa, que era mais confortável, sem ônus, mais rápido, e que era muito mais favorável. Então, espera-se, pois, senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência, que seja excluído o pagamento de horas em dia, principalmente quanto ao chamado tempo de espera. Por quê? A empresa não tem como compatibilizar o horário de trabalho de seus empregados com o transporte público municipal. Porque o transporte público municipal, o horário é feito pelo poder concedente. Aí, sim, a espera não se nega. Mas a empresa não pode ser responsabilizada pela essa mera insuficiência de transporte. Porque a mera insuficiência de transporte não é a mesma, salvo melhor juízo, incompatibilidade. Porque o transporte existe, mas, evidentemente, por ser insuficiente, o trabalhador se vê, às vezes, como é o caso, a esperar
o transporte público municipal. Então, pedindo vênia a Vossa Excelência, quem sempre rendemos nossa homenagem, que seja provido o recurso da empresa, ou pelo menos para que se exclua esse tempo de espera. Pois não. Eu estou mantendo a proposta e a juíza aqui fez uma análise de todos os casos da vara. Esse processo aqui é o processo piloto lá, com todo respeito. Baseou na perícia aqui, fez o detalhamento explícito do que acontece na região. Então, por isso que eu estou mantendo a proposta. Doutor Delano. Estou acompanhando Vossa Excelência. O Vitor. Além de dar provimento, ainda diz um negócio desse, né, doutor? Não perca a esperança, não. Venha sempre. Viu? Mas ela, na verdade, ela analisou todo o trajeto de todos os empregados. Foi feita uma perícia ampla. Todo, geral. Acabou com a novela lá. Quer dizer, mas não acabou não, Excelência. Nós estamos falando de passado, né, doutor? Mas não acabou não. Sabe Não? por quê? O sindicato, se me permite aqui, interpôs inúmeras ações. Inúmeras. Ela relata isso aqui. E aí, inclusive, a juíza lá está colocando no sindicato e no seu advogado e no próprio reclamante a litigância de má-fé. Porque eles estão pedindo as ordens retinas, inclusive dentro da cidade. Eu vi aqui. Então, eles estão sendo penalizados com essa... mas a Cláudia, a doutora Cláudia aqui, ela fez Cláudia. Itajubá, né? Itajubá. Então tá bom. Então Obrigado. Prevalece o voto, viu, doutor? Com a nova lei vai acabar, doutor. Isso aí já. Não precisa se esforçar muito. Depois dessa declaração de ir embora. E os reclamantes ainda brigar com ela aqui, né? Mas aqui, Excelência, nesse processo. Se o empregado trabalha nessa empresa, se empregados especializados, eles moram na vizinhança. A empresa vai ter que se munir de alguma coisa para trazê-los, porque senão não tem trabalhador também. Não é? Com certeza. É um problema meio sério. Mas isso aí acabou. Dali para frente. Novembro, né? Pois pra frente. Mas vai ter que trazer o trabalhador. Mas a situação é outra, completamente delineada. Então vamos lá. Processo número 51 da pauta. É o RO 11.498-30, recorrentes Samuel Xavier Gonçalves e MRV Engenharia e Participações S.A., recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, Dr. Rafael Antunes Frederico, pela MRV, recorrente reclamado. 51. 51. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários e após pelas partes, no método do parcial provimento ao recurso da ré para excluir da condenação a multa prevista no 467 da CLT e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para fixar como sua remuneração mensal o valor de R$5.000. Determinar que na apuração das horas extras seja aplicável adicional previsto nas convenções coletivas, 65% sobre as 2 primeiras horas e 75% para as excedentes às 2 primeiras e feriados. Condenar a reclamada a pagamento de 1 hora extra diária pelo sobrelabor, correspondente ao intervalo intrajornada, não gozada em sua integralidade, com reflexo de repouso, férias com terço, 13º, fundo de garantia e multa de 40%. Deferir os benefícios da justiça gratuita e determinar que os valores a título de fundo de garantia e 40% sejam pagos diretamente ao reclamante. Eu declaro a natureza salarial das horas extras, oriundas da não influência do intervalo e reflexo de repouso, férias e 13º. Mantenho o valor da condenação ainda. Pois não, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia, dia, senhor presidente, a quem cumprimento os demais componentes desta turma, servidores, membros do Ministério Público e colegas presentes. Primeiro que eu peço que seja avaliado e reavaliado por essa turma, diz respeito também à formação do vínculo de emprego. O que a gente apresenta nesse caso, assim como dito há poucos minutos aqui desta tribuna, se refere também à análise de reconhecimento do vínculo de emprego. A MRV, Engenharia, tem também como seu modelo de empreendimento a comercialização dos seus imóveis, utilizando dos corretores de imóvel como provimento final de seu negócio. E assim como dito aqui nesta tribuna, trazendo para este caso concreto, os corretores de imóvel, em sua essência, obviamente com a devida vênia a entendimentos contrários, são profissionais autônomos.
Obviamente que devemos analisar cada caso concreto. De fato, vale para os autos a realidade das provas daqueles autos. E, neste caso específico, me chama a atenção que o vínculo foi reconhecido pelo juiz de primeira instância, se sustentando principalmente na vinculação da atividade fim da empresa como sendo o principal formador deste vínculo. Diz ele que, prestigiando, diz ele, a teoria dos fins do empreendimento, sendo a atividade comercial da empresa, não só a incorporação, mas como a comercialização de seus imóveis, e sendo aquele profissional um corretor que faz justamente a venda dos imóveis, seria, portanto, necessário dizer que há entre as partes um vínculo. E não me parece ser essas provas produzidas no processo. Ainda que via provas emprestadas, não estou aqui diminuindo este instituto, que até me parece ser valioso, dependendo de cada caso concreto, mas mesmo sendo provas emprestadas, me parece que conseguimos demonstrar no processo que a realidade, sobretudo daquele local, aqui nós estamos falando do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, ou Uberaba, me desculpe aqui a eventual confusão, me parece que conseguimos demonstrar justamente a autonomia deste profissional. Vou chamar a atenção aqui para alguns depoimentos que foram anexados no processo. Uma das testemunhas diz, ora, a reclamante era autônoma, era ela quem escolhia seu horário de trabalho, que podia fazer venda de outras empresas. É o que eu disse, é da natureza da corretagem de imóveis, justamente a captação de imóveis, inclusive de outras empresas. Aqui não havia uma exclusividade com os imóveis da MRV. Além da liberdade do horário de trabalho, diz uma das testemunhas, não precisava comunicar caso não comparecesse à loja da empresa, não utilizava uniforme, que o trabalho era externo, já que era autônoma, que o próprio cliente fazia o pagamento das comissões. Aqui eu chamo a atenção também, novamente respeitando, já ouvi inclusive de outros tribunais, que essa não seria um elemento tão forte para descaracterizar a formação de vínculo, mas me parece que sim. Quando a gente consegue demonstrar que a comissão, que neste caso a sentença está tratando como salário, era paga diretamente pelo próprio cliente final da MRV, me parece existir aqui, inclusive, o pagamento de salário. Ora, não era a empresa quem pagava diretamente aquele cliente, era aquele corretor, era o próprio cliente que ele agenciava a venda, quem fazia o pagamento das suas comissões. Repito, outra testemunha, tá? São 3 testemunhas, depoimentos juntados. Ela reitera, a depoente faz vendas para outras empresas. Todos os corredores poderiam fazer vendas para terceiros, tudo sem penalidades. Bem, me parece inexistir aqui aquele que talvez seja o principal elemento da formação do vínculo de emprego, que é justamente a subordinação. Todos esses fatos e esses depoimentos relatados, com a devida vênia ao entendimento do relator, me parece afastar, neste caso, o reconhecimento do vínculo. Finalizando, ainda que haja este entendimento do vínculo, pediria que seja mantida a sentença quanto à fixação do valor da remuneração, já que isso foi também extraída, esta conclusão da sentença, com base nas provas orais colhidas. O juiz local tem este cuidado de se equiparar a outras condenações e outros depoimentos colhidos naquela comarca, inclusive vinculando a remuneração ao valor médio dos imóveis da empresa. Então, ele fixou ali por volta de R$ 3.700, salvo o melhor juízo, justamente com este entendimento de que deve prevalecer as médias constatadas nos depoimentos orais e na média do valor do imóvel da MRV. Além disso, nós temos o cuidado de juntar em nossos processos todos os contratos de compra e venda agenciados pelos corretores. Eles assinam as capas desses contratos como intermediadores do negócio. E planilhas estas e relatórios destes juntados no processo não impugnados pelas partes. Então, se a gente faz a média de vendas realizadas pelo período do contrato de prestação de serviço daquele profissional,
a gente vai ver que, nesse caso aqui, a média bate com o que foi deferido pelo juiz. Então, com a devida vênia ao entendimento já esposado aqui neste julgamento, peço que seja reconsiderada a formação do vínculo de emprego nesse caso e, quanto, sobretudo, à média de remuneração fixada, que seja mantida, eventualmente, a sentença de primeiro grau. Muito obrigado. Pois não, doutor. A questão de vínculo, novamente, né? A situação do corretor, a gente sabe que sim, alguns têm vínculo reconhecido, outros não. A gente sabe da situação de cada trabalhador. Esse caso aqui, as provas foram todas emprestadas. Me chamou a atenção demais um depoimento trazido pela própria testemunha da reclamada. Fazia um atendimento na loja física, atendimento agendado pela loja virtual, cumpria horário de 8 a 18, não tivesse nenhum cliente agendado, cumpria horário mencionado, guardava recebimento de e-mail, se reportava ao gerente Rafael, o depoimento tinha meta, mais uma vez a meta, questão da meta de 3 a 4 vendas por mês, e meta do reclamante era de 7 a 9 por mês. Se não atingisse as metas, poderiam ser dispensados, o que ocorreu com o depoente, ou seja, a própria testemunha está dizendo. Essas outras todas questões. Tinha um uniforme, o material usado tudo pela reclamada, recebia pagamento de comissões dos clientes depois que o gerente fizesse um checklist. Então, data vênia, nesse caso específico, eu repiso aqui mais uma vez, eu estou reconhecendo o vínculo. E em relação à remuneração que o senhor disse, eu baseei também na prova testemunhal. Pelo número de vendas que ele fazia, eu faço até uma continha aqui, pelo número de vendas e alguns contratos que não foram juntados, eu realmente entendi que a fixação deveria se basear no valor de R$5.000. Então, eu estou mantendo, em princípio, essa proposta. Doutor Delano. Presidente, aqui, via de regra, corretor de imóveis, eu tenho entendido que não tem vínculo. Mas, nesse caso, realmente, como Vossa Excelência bem pontuou, a prova foi clara. Né? Não tem como fugir. Os elementos configuradores do vínculo empregatício estão demonstrados nos autos. Eu só estou divergindo de Vossa Excelência num único ponto, com relação ao intervalo entre a jornada, que eu entendi que a prova emprestada não foi suficiente para formar a convicção de que ele não gozava do intervalo. Então, nesse ponto, eu estou mantendo a sentença. No mais, acompanho Vossa Excelência. Pois não. Doutor Vitor. O caso do corretor, especialmente na recorrente, que é uma construtora de grande porte, e que nós já vimos, quer dizer, a gente tem passado aí essas últimas 2 ou 3 décadas vendo exatamente isso. O doutor também, com essa carinha de novo, faz tempo que ele está mexendo com isso. O que acontece? A gente já viu de um lado, de outro, de um sentido, de outro, e a própria MRV, em grande parte, oferecendo, se quer com vínculo, sem vínculo, para deixar a pessoa à vontade, chegar aqui e demonstrar com tranquilidade. Se acha que é melhor de um lado, é igual a taxista e uberista. Uber tá bom demais, vende o táxi, compra meia dúzia de Uber e vai ser feliz. Essa história de achar que a fruta do quintal do vizinho é melhor. Mas a gente vai viver aqui eternamente, a despeito de convicções pessoais, agindo consoante a prova dos autos, que foi ingrata. Eu estou acompanhando a relatoria, inclusive na questão do intervalo, com todas as vênias aqui do eminente revisor. Pois não. Obrigado, bom dia a todos. Parece o voto. Ficando vencido em parte aí, né? Exato. O meu prezadíssimo revisor, no que diz respeito ao intervalo. Devendo o horário. Não. É ele. Processo seguinte é o 44 da pauta, RO 11.311-64. 44. Recorrente reclamante é Walter Pereira Filho. Recorrente reclamada, Transnorte S.A. Recorridos os mesmos. Dr. Moisés Fonseca Monteiro Alves está inscrito para sustentação oral pelo reclamante e o Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela reclamada. Muito bem. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, faço os preliminares suscitados no método do desprovimento. Ao da reclamada, para determinar que são aplicáveis ao caso as CCTs coligidas pela empresa. Ao do reclamante, para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras pela supressão parcial do intervalo interjornada, conforme se apurar em liquidação, com os reflexos já deferidos na origem para as demais horas,
Também o pagamento adicional de transferência nos meses de junho e julho de 2007, no importe de 25% sobre o salário do autor, com reflexo 10º, férias com terço, aviso, fundo de garantia, multa de 40%. Eu mantenho o valor da condenação ainda compatível. Doutor Moisés. Moisés. Pois não, doutor. Esse cabe. Esse aqui não cabe, não. Só coloca por cima. Gente, Giovanni. Ajuda ele ali. Ajuda ele lá. Só para colocar ali. Deixa eu tocar comigo, porque essas músicas ficam sobrando. Obrigado, doutor. Gente, dificuldade, hein? Obrigado, querido. Eu hoje vou sustentar aqui na sequência defendendo um chefe de cozinha. Devia defender, né? Culpa deles esse aí. Culpa é deles. Ô, nossa. Bom dia, ínclitos jogadores. Peço desculpas aí pelo atabalhoamento aqui da relação com a capa. Excelentíssima membro do Ministério Público, excelentíssima secretária, caro secretário, serventuários de justiça que nos servem aqui com tanta lhaneza, sobretudo hoje, né, me ajudando até aqui com as vestimentas, advogadas e advogados presentes, bom dia. Meu colega que vai dividir a tribuna comigo, ex-adverso, já apresento minhas escusas, caso aqui na porfia dos argumentos eu me exalte, faz parte, né, do exercício das nossas atribuições de advogado. Excelência, o reclamante, ele pleiteia aqui, com base nas provas acostadas nos autos, que são fartas, que existem sim, né, pontos ilegíveis e acostados de forma britânica aos autos que demonstram, né, que ele prestou, para além das horas extras consideradas pela juíza, elas devem ser amplificadas no sentido de acompanhar também os pontos ilegíveis e britânicos identificados e que fazem jus ao que pede a inicial, né? Eu preciso destacar que o reclamante não confessa que os pontos eram daquela forma, ele não confessa os pontos, então eu acho que devem ser considerados também aqueles que são ilegítimos e britânicos, tanto para os intervalos intrajornadas, quanto para os intervalos interjornadas e intrajornada. Então, nesse sentido, a gente pede a ampliação da condenação para esses períodos, porque na sentença a juíza considerou apenas o que foi comprovado como supressão intervalar. E a gente pede também que sejam consideradas para a mesma ampliação a condenação das horas extras desses dois intervalos e o adicional de transferência, porque fica claro, tanto pela declaração do preposto quanto pela declaração da testemunha, que o reclamante morava em BH com residência fixa e só mudou porque estava mais perto do local de trabalho. Portanto, ele faz, nesse sentido, jus ao adicional de transferência, pois não era do seu intento se mudar para outra localidade. Bem como a gente requer aqui, por fim, a realocação, a indenização pela realocação no setor de vigilância dos danos morais, sem treinamento, indenização por danos morais em virtude dessa realocação, que ele foi transferido sem treinamento para uma função de risco, né? E, nesse caso, o preposto não conhecia as funções desempenhadas, portanto, confesso em relação a esse ponto,
e, nesse caso, o dano moral é presumido. Eu reitero os meus cumprimentos, agradeço a oportunidade da manifestação e conclamo, inclusive ao relator, se possível, a alteração do voto para considerar, para reconhecer os pedidos do nosso recurso ordinário, reiterando os pedidos aí iniciais. Pois não. Ô Paulo. Bom dia, senhor presidente, demais componentes da turma. Em relação ao recurso da empresa, a empresa reitera aqui a questão da compensação. Essa compensação é aquela, não é a compensação semanal, então data vênia, entende-se aqui que a melhor aplicação seria do item 5 da súmula 85, que exclui o banco de horas da questão da súmula, que é a questão da habitualidade em hora extra. Então, nesse caso, seria válido sim essa compensação. Entende a empresa que deveria ter sido reconhecida a validade dessa compensação. As convenções, já foi, pelo menos por voto do relator, foi admitida como corretas as juntadas pela defesa, pede que isso seja mantido também. E, em relação ainda ao intervalo intrajornada, a empresa pede que sejam pelo menos descontados e considerados aqueles que efetivamente foram gozados, que eles não entrem como jornada efetiva, sejam deduzidos da jornada. Com relação ao recurso do reclamante, data vênia, pede que não seja provido o adicional de transferência, ainda que nos meses defendidos pelo relator. Entende que o próprio juiz da primeira instância reconheceu que a mudança foi definitiva, então, nesse caso, não há como se falar em adicional de transferência. Por fim, em relação à questão dos cartões, data vênia, não há nada de britânico, os cartões, assim, até as próprias amostragens juntadas com recurso, verifica-se que não existe essa britânico, existem inclusive horas extras, então, se a empresa não quisesse pagar as horas extras, os cartões foram efetivamente britânicos, tudo bem, mas não é o caso dos autos, não é cartão britânico, as jornadas são variáveis, existem horas extras pagas, também não há que se falar em legíveis, também estão bem legíveis, então, data vênia, não há como se deferir horas extras com base no pedido recursal do autor. Obrigado, excelência. Pois não. Todelano. Presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência a exceção de um único tópico, que é o adicional de transferência, que eu entendi que, nesse caso, a transferência foi definitiva, então eu estou mantendo a sentença nesse particular, mas com o relator. Pois não, ô Vitor. Estou acompanhando Vossa Excelência integralmente, data vênia. Sabe por que eu deferi essa excepcional? Porque a empresa não defendeu. Só por isso. Não defendeu? Não há defesa nesse sentido. Não há defesa. Lembrei desse caso aqui. Tanto que ele ficou pouco tempo lá, depois ele veio morar em Belo Horizonte. Só por isso. Não prevalece o voto vencido do doutor Delano só no adicional. Foi só 2 meses, não é isso? Sim, 2 meses. Ok. Obrigado, excelência. Bom dia. Vencido em parte o ilustre revisor, nessa parte. Vossa Excelência, registrado. O seguinte da pauta é o número 60, o RO 11.854-59. 60. Recorrentes, Restaurante Verde Gaio e Jorge Luiz Teixeira Costa, recorridos os mesmos. O doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves está inscrito para sustentação oral pelo reclamante e o doutor Alain Luiz da Silva pelos recorrentes reclamados. Muito bem. São os 2 recursos. Estamos aí de novo, né, excelência? Hoje é a sessão de hortifruti grangeiros. Estou conhecendo dos recursos interpostos, exceto do apelo dos reclamados, pedidos referente à dedução de parcelas já pagas por falta de interesse recursal. Eu afasto as preliminares suscitadas no mérito ou nego provimento do recurso do reclamante e dou parcial provimento ao apelo das reclamados,
Apenas para esclarecer que a correção monetária deverá ser realizada nos termos do artigo 39 da Lei 8.177/91. Essa é a proposta. Com relação aos preliminares, rejeitando. Só uma questão. Oi. Nesse caso, é recurso adesivo do reclamante, a manifestação, a sustentação oral seria primeiro do recorrente reclamado. Reclamado. Estou afastando as preliminares. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia, doutor relator, na pessoa de cumprimento toda a mesa. Excelência, então, o senhor apenas deu provimento para a reclamada, apenas para esclarecer a questão referente ao índice de correção monetária, deferindo pela TR, certo? Sim. Com relação a isso, tem alguma divergência? Que eu vou sustentar com relação ao restante. O senhor pode sustentar. Perfeito. Bom, excelência... O senhor queira ouvir se pode divergente, ou não? Não, vou sustentar. Não com relação a esse ponto. É mais prudente, né, doutor? É mais prudente, mais prudente. Novamente, bom dia. No que tange ao recurso ordinário interposto pelos reclamados, data havendo entendimento de Vossa Excelência, nós entendemos que, no que tange a modalidade da dispensa, vou iniciar por aí, os reclamados entendem que o reclamante deve ser considerado como demissionário, tendo-se em vista que ele efetivamente recebeu uma outra proposta para trabalhar em uma outra empresa e simplesmente deixou claro isso, que queria ser demitido. Tanto que, na própria ata de audiência que consta nos autos, os reclamados quitaram as verbas rescisórias como se fosse um pedido de demissão. Pedido, inclusive, que nós pedimos, inclusive, argumentando que, caso fosse mantida a sentença no que tange ao reconhecimento de dispensa imotivada, que seja feita a compensação dos valores pagos em audiência, porque na sentença, apesar de ter sido pago e quitado esses valores e constado na própria ata quais as parcelas se referiam, a juíza deferiu parcelas de cunho rescisório que haviam sido quitadas na audiência e foram, inclusive, discriminadas na própria ata. Então, uma atenção especial nesse sentido, por favor, tendo-se em vista que o valor é considerável. No que tange à remuneração do reclamante, nós entendemos que deve ser arbitrado o valor de R$ 2.500. Por quê? Foram comprovados por meio dos recibos de pagamento juntados, inclusive o próprio preposto depôs, na mesma linha de entendimento dos recibos, que o salário dele sempre foi R$ 2.500. Nesse sentido, então, também pedimos a atenção de Vossas Excelências para que reforme a sentença nesse aspecto, assim como as horas extras que foram deferidas, que nós entendemos que ele não fazia horas extras. Isso foi, inclusive, dito na própria ata de audiência por meio também do depoimento do preposto, que também depôs que todos faziam um intervalo entre a jornada e que os feriados eram compensados. Os efetivamente trabalhados, quando trabalhados, eram compensados, motivo pelo qual nós pleiteamos que seja reformada a decisão nesse sentido. Outro ponto que merece especial atenção, e aqui já terminando, com relação aos descontos de telefone. O reclamante pediu o reembolso desses valores, mas, como ficou comprovado nos autos, esse plano de telefonia a que ele aderiu por vontade dele trouxe somente benefícios. Por quê? Os descontos feitos nos recibos de pagamento referente a esse plano de telefonia, efetivamente, além de terem sido feitos descontos de sapiência do reclamante, porque ele aderiu por vontade própria, foram de valores menores que, se porventura tivesse sido feito um plano de telefonia pelo reclamante como pessoa física. Então, esse ponto nós também entendemos que merece especial atenção do tribunal para a reforma nesse sentido, mantendo-se a sentença efetivamente no que tange ao adicional de insalubridade e de periculosidade e também dano moral, que foram indeferidos, muito sabiamente pelo juízo primeiro. Então, nós esperamos seja dado provimento ao recurso ordinário nesses sentidos, agradecendo pela atenção e esperando que todos tenhamos um bom dia. Muito obrigado. Pois não. Doutor. Excelências, bom dia. Eu reitero os cumprimentos a todas e todos. Eu tenho especial sentimento em fazer uma sustentação, em defender um chefe de cozinha, uma vez que eu também me arrisco nessa lavra,
tendo feito alguns cursos nas cozinhas dos restaurantes do mestre chefe, do chefe Máximo Battaglini, que é o restaurante Pecatória, Salumeria, Osteria Matias. Então, eu conheço um pouco de cozinha. Excelência, é imperceptível uma cozinha industrial, a não ser no programa da Ana Maria Braga, que seja limpa como se apresenta a cozinha fotografada pelo ilustríssimo perito. Eu acho que existe uma questão da razoabilidade, que é a gente analisar a própria casa da gente quando a gente se investe ou vê as pessoas que trabalham nas casas da gente, ou nossos cônjuges, ou parentes, se investindo na cozinha. A cozinha, em geral, quando a gente acaba o trabalho, ela está uma bagunça. E é imperceptível num restaurante industrial que seja ligado apenas uma trempe só do fogão, como foi feito durante a perícia. A gente sabe bem, ou deveria saber, ou imaginar, que no momento de movimento de um restaurante, no qual as pessoas estão fazendo diversos pedidos, a fritadeira chega a temperaturas altíssimas e, no caso em epígrafe, o perito não informou nem mesmo se tinha óleo dentro da fritadeira e qual a temperatura daquele óleo. Ela tinha sido acabada, ela tinha acabado de ser ligada, portanto ela estava fria. Né? É imperceptível fazer uma comida de qualidade com uma fritadeira fria. A maior parte dos alimentos, existem algumas exceções que a temperatura é controlada, o óleo não pode estar muito quente, mas são raríssimos. Em geral, a qualidade do alimento frito ela se afere a partir do seu contato com óleo extremamente quente. Então, é imperceptível que seja considerado que uma fritadeira recém-ligada e na qual não se informa se tem óleo ou não, que a temperatura dela é uma temperatura que é uma temperatura razoável. Noutra monta, a gente sabe bem que um restaurante que serve vários tipos de comida, é normal que a gente tenha ligado uma panela de arroz, uma panela de água sempre fervente, porque ali naquela água vão várias coisas, um molho que sempre tem que estar pronto e sempre tem que estar na temperatura de ornar um prato ou de se servir, né? Então, é imperceptível, eu já citei essa palavra demais, mas não, eu acho pouco razoável que seja feita uma perícia num fogão industrial que atende uma série de pessoas e serve várias refeições com apenas uma trempe ligada. Outra questão é a questão dos botijões, que denota, portanto, a periculosidade. Eu não consigo enxergar, até pelo tempo que passei dentro de uma cozinha de restaurante, uma cozinha que não se valha de reservas. Reservas de alimento, porque nos pedidos ou eventualmente num buffet as coisas podem acabar e a gente tem que ter reserva para reposição. E uma coisa que não pode acabar numa cozinha industrial é o gás. Né? Então a gente declara que sempre tem 2 botijão de gás e no dia da perícia tinha apenas só um, o que diminui o perigo ali do local. O perito também deixa de informar a distância do receptáculo ali dos botijões para o fogão. O forno, segundo consta, na perícia estava desligado. É outra coisa que num restaurante industrial, jamais no momento de movimento e do mise en place ali, que é a preparação, o forno fica desligado, assim como as trempes do fogão. Sempre o forno fica ligado numa temperatura acessível a receber um alimento ali e preparar aquele alimento de forma mais célere. Outra coisa que a gente não vê na cozinha, e aí nem mesmo na Ana Maria Braga, é o cozinheiro trabalhando sentado. Isso não existe. Tanto churrasqueiros, quanto cozinheiros, quanto assistentes de cozinha, eles trabalham em pé. Ninguém pica o processo dali de maceração ou de tempero. A gente não vê numa cozinha, seja em foto, seja em cozinha de revista de arquitetura, ou na própria Ana Maria Braga, a gente não vê banco na cozinha, e nem foto de restaurante, porque ninguém trabalha sentado. Então ele trabalhava o tempo inteiro em pé. E por fim, com relação a essa questão da perícia, na análise dessa descaracterização do local, da natureza e da dinâmica das coisas, que na minha concepção, que particularmente tem até uma relação com a cozinha, isso é até notório fisicamente,
a posição dos utensílios. Né? A gente vê na foto do perito que as frigideiras, as panelas e os utensílios eles estão pendurados na parede. Eu me questiono aqui como que uma cozinha industrial funciona com os utensílios pendurados na parede, sendo que aqueles utensílios, assim como o fogão, o forno, a fritadeira, eles são acessados a todo momento. Então, a gente encontrou essa série de divergências de opinião na perícia, motivo pelo qual a gente pede a nulidade da perícia, apesar de Sua Excelência, o juiz de primeira instância, entender pela preclusão, mas não houve preclusão, porque, segundo o artigo 795, ela deve ser alegada, com relação à perícia, as alegações devem ser feitas em audiência ou nos autos, e foram feitas das duas maneiras. O reclamante acompanhou a perícia, fez uma série de considerações, e essas nem mesmo foram constadas pelo perito no seu laudo. Então, diante de todos esses fatos suscitados, a gente requer seja considerada nula a perícia, uma vez que um restaurante industrial ele é inconcebível o seu funcionamento da forma como foi feita a perícia. Por fim, eu peço aqui os danos morais, porque são presumidos no caso da retenção da CTPS, até para que seja efetivado o efeito pedagógico do descumprimento da determinação com relação à retenção da CTPS. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Esse caso é interessante por conta da perícia, não obstante os outros elementos aqui. Ele realmente trabalhava em pé, doutor, mas a norma estabelece, sim, a caracterização do trabalho moderado, inclusive para quem trabalha de pé. E o perito fez uma análise muito boa, com devida vênia, eu não vejo nulidade. E nós temos aqui, por princípio, qualquer tipo de nulidade processual, a gente realmente acolhe, se houvesse, nesse caso eu não vejo, não. Ele fez uma medição muito bem feita, uma análise do local de trabalho dele, é uma questão até praticamente nova, a questão de calor, foi detectado calor, sim, dentro da cozinha industrial, mas tinha, pelo tempo que avaliava-se a atividade dele, né, a questão é quantitativa, a intensidade não autorizava o pagamento dessa insalubridade que foi pleiteada. Os demais pontos eu estou mantendo também com a devida vênia das brilhantes sustentações. Doutor Delane. Presidente, aqui eu também estou acompanhando Vossa Excelência e gostaria de fazer o registro aqui que a sustentação oral foi bastante interessante, uma aula de como é que funciona uma cozinha industrial, gostei muito de ouvi-lo, parabéns. Obrigado. Realmente é uma situação interessante, o senhor mostrou que tem muito conhecimento técnico, mas aqui eu também vou acompanhar o presidente no sentido de que não vejo campo para uma nulidade da perícia, embora haja opiniões divergentes e são todas respeitáveis, né? Mas eu acompanho Vossa Excelência aqui. Pois não. O senhor deixou a gente com água na boca, mas não vai ganhar. Se nada der certo, pode abrir um restaurante que nós todos vai ter fila na porta, viu? Vai ter fila, até se o ex-adverso é capaz de ir. Já está marcando até um almoço aí. Agora a doma precisa ser maior que a beca. Isso aí não tem limite. Viu? Eu rogo vênia da sustentação, que realmente é muito interessante quando a pessoa sabe do que se trata, né? Então, são argumentos que ajudam, que ilustram para este e para outros casos. Mas, no caso presente, eu estou votando com o eminente relator. Pois não. Prevalece o voto. Excelência, um minuto, por favor. O senhor poderia proclamá-lo de novo, por favor? Só para... O senhor tem alguma dúvida? Não, só mesmo com relação à TR que foi modificado. Só essa modificação. Ótimo. Muito obrigado, Excelência. Deixa eu só dar uma satisfação para o senhor também. Chefe da minha mulher, a invalidação aqui foi diante da inexistência até de prova. Questão de salário, tudo mais, eles juntaram. O Amado junta aqui uma documentação que não tem nem desconto na remuneração dele. Não tinha nada. Havia um salário físico lá explícito, sem desconto, sem nada.
E em relação à remuneração, era isso o que mais pesou. Eu achei interessante a questão da insalubridade lá, porque é uma questão nova. E também cozinho, viu, doutor? Mas não faço essa atividade toda, não. Não é? Muito obrigado. A gente sabe. É interessante essa questão, ficou interessante, porque o perito ele faz uma análise geral, como tinha que fazer. Mas ele foca exatamente numa questão que muita gente acha que não tem, que é a questão do calor. Ele mediu aqui a temperatura 23,5, salvo engano. Aí o período deve ser muito magro também, viu, presidente? Deve ser magé. Deve ser magro. Mas ele fez a análise e o restaurante a gente até conhece o restaurante, mas a documentação aqui deixa a desejar. A questão dos recibos. Não tinha recibo, praticamente. Tinha um recibo global, sem desconto. Não vou entrar nisso, não. INSS, não é objeto. E as demais matérias que foram lá, a questão da hora extra, pedido de dispensa, tudo bem, pode até ter arrumado outro emprego, mas cadê? Tem pedido dele. Não tinha, o juiz de primeiro grau foi em cima. Não tinha pedido nem de demissão dele. Né? Então, é por isso, só dando satisfação aí para vocês. Então, prevalece o voto proferido já. Obrigado, excelência. Obrigado a todos. Aí o senhor marca já com o doutor lá o dia do almoço, ele vai cozinhar. 58 da pauta é o RO 11.722-21. Recorrentes Andréia Paula Carmo Sepúlveda e Banco Bradesco S.A. Recorridos os mesmos. A doutora Marina Barbosa Souza está inscrita para sustentação oral pelo recorrente reclamante. Pela 58. 58. Bom dia, doutora. Estou conhecendo Bom os dia a recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelo reclamado. No método, nego provimento ao recurso do reclamado, dou parcial provimento ao apelo do reclamante para restabelecer os honorários assistenciais no importe de 15%, incido sobre o valor líquido da condenação, sem dedução dos descontos fiscais e previdenciários, inclusive a cota à parte do empregador. Mantém o valor da condenação ainda compatível. Quer ouvir se tem divergência? Excelência, posso sustentar quanto ao mérito da questão? Pois não. Bom dia a todos. Excelência, aqui, no presente caso, foi afastada a natureza salarial do auxílio alimentação tão somente com base no CCT 8586 juntado aos autos, pelo banco reclamado. Contudo, o CCT juntado não é assinado pelo representante legal da reclamante. Foi assinado pela federação. A federação ela não representa o reclamante, representa tão somente os empregados não organizados em sindicato, sendo que o sindicato de Belo Horizonte não ratificou, existindo o sindicato dos bancários de Belo Horizonte à época. O Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte ele iniciou suas atividades em 1933. Portanto, não pode ser válida uma convenção coletiva da qual o reclamante, o sindicato do reclamante não ratificou e nem foi signatário da mesma. Inclusive, a própria sentença reconhece que a adesão ao PAT aconteceu apenas em 86, em data posterior à admissão da reclamante. Então, dessa forma, a reclamante entende que não seria válido, uma vez que sempre recebeu o auxílio alimentação com nítido da natureza salarial em contra-cheques, ser afastada dessa natureza com base numa convenção coletiva em que o sindicato representativo da categoria não é signatário. Dessa forma, pede provimento ao recurso. Doutora, eu estou mantendo a proposta. Doutor Delano. Acompanhando Vossa Excelência. De acordo, presidente. Então, prevalece o voto. Obrigada. Bom dia. 62 da pauta. É o RO 12.240-22. Recorrente reclamada, Tora Transporte Industriais Limitada. Recorrente reclamante Éder Fernandes de Azevedo. A outra reclamada recorrida é a Usifast Logística Industrial. A doutora Pamela dos Santos está inscrita para sustentação oral. Ela é advogada da recorrente reclamada Tora e da reclamada recorrida Usifast. Muito bem. Acabou, doutora? Pode ir.
Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela primeira reclamada, no mérito do parcial provimento do apelo do autor, para condenar as réis solidariamente ao pagamento de comissões suprimidas a partir de julho de 2012, valor que ora fixo em 812 mensais, considerando a média dos valores percebidos nos últimos 12 meses, antes da alteração contratual, bem como refletem repouso, avisos, 13º, férias, contexto, fundo de garantia e multa de 40%. Eu dou provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para colher a contradita da testemunha Ronaldo Rosa Ferreira e analisar o seu depoimento como informante, para determinar que, a partir de 17/6/2012, as horas extras, domingos, feriados e o intervalo interjornada sejam apurados com base nos contores de frequência carreados e na ausência de tais documentos pela média dos últimos 3 meses, ficando mantidos os demais parâmetros de apuração estabelecidos na sentença. Também para excluir da condenação o pagamento de indenização substitutiva do lanche, reduzir o valor da remuneração extrafolha para o importe mensal de R$ 150, mantidos os critérios de apuração, inclusive diferença de seguro-desemprego, determinar que a apuração dos minutos extras do artigo 235-D e da CLT seja realizada conforme se apurar dos controles de frequência de ID 04BR 54B, e para fim de observando o disposto do parágrafo 3º do 832, declaro que as parcelas deferidas a título de comissões suprimidas são de natureza salarial, com exceção dos reflexos sobre parcelas de férias indenizadas, fundo de garantia e multa de 40%. Eu mantenho ainda o valor da condenação ainda compatível. Bom dia, Excelência. Bom dia. Bom dia, ilustre representante do Ministério Público, demais integrantes da mesa, especial doutor Vitor, foi meu professor. Minhas homenagens, doutor. Obrigado, senhor. De acordo com o voto do ilustre relator, suscitou meu trabalho aqui, Excelência. Eu vou sustentar, então, só com relação à questão do reconhecimento da possibilidade de controle de jornada no período anterior à lei dos motoristas. Foi feita uma perícia contábil nesse processo, Excelência, com base nos relatórios de rastreamento, tendo em vista incessantes requerimentos do patrono desse reclamante, que pede a apresentação de tais documentos, o juiz deferiu, foi feito. O perito reconheceu que, com base nas movimentações e informações constantes nos relatórios de rastreamento adotados pela empresa, não é possível aferir a efetiva jornada de trabalho, né, dos motoristas. Apenas uma noção do início e término da jornada dele em razão do início da ignição e fim de ignição ligado e desligado. Com base nisso, Excelência, inclusive a juíza entendeu também pela impossibilidade de controle de jornada nesses documentos, considerando que o senhor está considerando a testemunha do autor como mera informante, ratifica as teses da empresa de que a jornada reconhecida de 14 horas para esse período anterior à lei de vigência dos motoristas, ela é totalmente hercúlea e está incompatível com a prova dos autos. Ainda que Vossas Excelências não entendam pela possibilidade de validação das convenções coletivas que sustentam a inclusão dos motoristas carreteiros na exceção do artigo 62, eu trouxe, inclusive, em sede de memoriais, algumas amostragens de outras provas dos autos que mostram, Excelências, que a média de jornada dele não era 14 horas. Os senhores verem pelos documentos que eu trouxe, alguns, inclusive, minuciando mesmo os relatórios de rastreamento, tinha dias que a jornada de efetiva direção dele era 5 horas, 3 horas, muito inferior a essa de 14 horas reconhecidas em primeira instância. Então, a empresa pede primeiro a validação das convenções coletivas, pela impossibilidade de controle de jornada, até porque o reclamante pede a convenção coletiva em outras questões, como diárias, o lanche, etc. Então, não se pode ter o melhor dos dois mundos com relação a isso. Se não for validada a convenção nesse particular, eu peço vênia aos senhores que reanalise o voto para que seja reduzida essa jornada de trabalho no período anterior à lei e, tendo em vista foi reconhecida a validade dos diários de bordo, que a média de jornada seja fixada com as anotações dos diários de bordo. Com relação ao provimento que ora anunciado da supressão das comissões, Excelência, gostaria de sustentar no seguinte sentido. Antes da lei dos motoristas, as empresas pagavam comissão baseada na produtividade, ou seja, quanto mais o motorista trabalhasse, mais rodasse, mais ele oferia remuneração. Então, para atender os critérios da nova lei, já que os critérios anteriores, mesmo que indiretamente, o motorista se forçava a trabalhar mais para ter mais comissões, a empresa suprimiu o pagamento das comissões e
atender o critério da lei. E mostrou aritmeticamente que não houve um prejuízo na remuneração dele. Inclusive, em vários meses, a média de remuneração dele foi superior ao que ele oferia antes da lei dos motoristas. Peço vênia para reanálise dessas questões e provimento do recurso da reclamada nesse sentido. Mais sustentação? Vou começar pelo final, que é a questão da comissão, que a gente vai analisando, eu acho que a gente não sabe nada, a gente vai aprendendo todo dia. Sim. O que a lei fala? O artigo 235, em questão da comissão. Proibida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar a violação das normas da presente legislação. Tudo bem. A prova aqui, para mim, é da empregadora. Eu acho estranhíssimo em relação à norma estabelecer, não em questão do não pagamento, da não possibilidade da comissão, porque ela está, obviamente, vinculada ao excesso de jornada. Mas eu vejo que é interessante, eu estava discutindo isso dentro do gabinete. O empregador que tem que fazer a prova que o risco existe na rodovia é do empregador. Eu acho assim, devido a vênia do legislador aí, enfim, o fato é que aqui a empresa não fez prova. Ela cortou, ele recebia a comissão e cortou. E disse que era em virtude da segurança rodoviária. Mas não tem prova. Explicitamente não há prova. Aí nós poderíamos até devagar sobre outras situações do trânsito nas rodovias, que nós sabemos como é que funciona. Mas aqui não há prova, por isso que eu deferi. Questão da hora extra. Aqui cai no mesmo sistema. A possibilidade existente de fazer controle da jornada é cabal. A empresa não fez, optou por não fazer. Então o risco é dela. Esse posicionamento eu ainda tenho até hoje. O risco é dela. E havia, sim, possibilidade desse controle e havia prova de que ele tinha um excesso. Não na jornada que ele fala. Data vina não é possível admitir especificamente que ele tinha jornada que ele fala. Mas aí o juiz de primeiro grau fixou a jornada. Eu acho compatível. 6 às 21, 1 hora, com mais 10 minutos de parada. Então, eu acho que está compatível. Então, eu estou mantendo a proposta. Meu ilustre revisor. Acompanho na íntegra. Ouvido. Eu felicito a doutora pela brilhante sustentação, mas ficará ao julgado com os contornos balizados por Vossa Excelência. Estou acompanhando. Pois não, doutor. Então prevalece o voto como lido. Obrigada pela oportunidade, bom trabalho, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Passamos à pauta da relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Delane Marculino Ferreira. Vamos lá. O acesso número 33 da pauta é o RO 11.674-40, recorrentes Alexandre Eustáquio de Moraes e Texige do Brasil, recorridos os mesmos. O doutor Alexandre Rocha de Menezes está inscrito para sustentação oral pela Texige. 11 o quê? 11.674. O Delane. Ok, presidente. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos, negando provimento ao recurso do reclamante e dando parcial provimento ao recurso do reclamado para decotar da condenação o reflexo do adicional de periculosidade sobre o aviso prévio, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Quer sustentar, doutor? Excelência, nesses termos, posso aguardar o Pode primeiro aguardar. De acordo. Doutor Mauro. Então prevalece o voto do relator. Obrigado, bom dia a todos. Bom trabalho. Mais aí? Seguinte, é o 19 da pauta. É o ROPS 10.575-29. Recorrente Manuel Mendes dos Santos Neto. Recorridos Heleno Machado dos Reis, Manuel Mendes dos Santos Neto, Engenharia e Jonathan Rafael Gomes do Rosário. Escrito para sustentação oral, o doutor João Fábio de Lima Noronha, pelo recorrido reclamante. Pois não. Bom dia. Doutor Delane, bom dia. É o 10.575, né? Isso. 10.575 é o 19? Ok. Eu não estou conhecendo do recurso ordinário aviado pela segunda reclamada por deserto. Ótimo. Quer sustentar, doutor?
Eu só gostaria de pontuar um aspecto aqui da sustentação, no caso de eventual alegação futura de nulidade do recorrente. Só queria pontuar a questão da ilegitimidade do polo passivo. Antes disso, Excelência... O senhor está pela reclamada? Não, eu estou pelo recorrido reclamante. Isso. Gostaria de não primeiro... está conhecendo o recurso, doutor, Sim. da reclamada. Sim, eu só gostaria de pontuar, porque ele eventualmente poderia alegar uma nulidade de não ter aberto um prazo para ele, então eu já estou me prevendo a isso. Gostaria de cumprimentar todos os desembargadores presentes na mesa, aos serventuários e os demais colegas advogados. Hoje é minha primeira sustentação, então peço desculpas se por acaso eu for me atropelar alguma coisa. Só gostaria de pontuar a questão da ilegitimidade do polo passivo, que o recorrente, ele, apesar de ser conhecida a responsabilidade na sentença, o juiz Wacó, ele fundamentou isso, ele foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do recorrente. Mesmo assim, o recorrente ele está alegando sua ilegitimidade pelo fato de que a pessoa responsável, ele alega aqui, pelo contrato de trabalho, é a pessoa física. Porém, o recorrente ele é empresário individual. Então, nesse caso, há uma confusão entre pessoa jurídica e pessoa física. Há uma confusão entre os dois. Então, não há que se falar em ilegitimidade nesse caso. Inclusive, pelo fato de que o recorrente se aproveitou de todo o trabalho penoso do recorrido durante um ano, e, nesse momento, não é possível que agora ele alegue essa ilegitimidade de modo a se evadir, né, dessa responsabilidade. Então, é só essa questão que eu gostaria de pontuar. Muito obrigado a todos. Delano. Como eu não estou conhecendo o recurso, então... E a matéria não é recorrida, né? Isso. Segundo votante. Integralmente de acordo. Doutor Mauro. Também. Então, prevalece o voto do relator, doutor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. 26 da pauta. 26 é o ROPS 10.969-46. Recorrente Agnaldo Ferreira da Trindade. Recorrido Mercado Central, Abastecimentos e Serviços. A doutora Priscila Vaz Ferreira Adame está inscrita para sustentação oral pelo reclamado. Doutor Delane. Ok, eu estou conhecendo do recurso aviado pelo reclamante, vez que atendidos os pressupostos de admissibilidade, no mérito negando provimento e mantendo a respeitável sentença, confirmando-a pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Quer sustentar se houver divergência? Bom dia a todos. Eu gostaria de aguardar. Pois não. De acordo. Doutor Mauro? Também. Então prevalece o voto do relator. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Doutora. Inscrição, por fim, realizada na data de hoje, apenas para assistir ao 34 da pauta, RO 11.887-71. O doutor Frederico Roque está inscrito pela recorrente reclamada, é o Grupo IBMEC Educacional S.A. O outro recorrente é Guilherme Randan de Araújo Gontijo, recorridos os mesmos. Doutor Delane. Estou guardando o PJE aparecer aqui. Está esquentando a turbina aí, o negócio aqui tá, está... esse eu não tenho físico, eu tenho que... Pode 34 está na tela. Tá lá no Não dá para confiar completamente, né? Tem que trazer impresso. Né? Não aparece. Está pregoado. Aqui. Agora puxou. Põe na tela aí. Ok? Ok, estou descendo aqui. Estou conhecendo dos recursos interpostos, dando provimento parcial ao do reclamante para determinar o pagamento dos valores apurados a título de FGTS, na presente demanda, diretamente a ele, conjuntamente aos demais valores a que faz jus. Recurso da reclamada, estou negando provimento, mantendo o valor da condenação por compatível. Muito bem. Doutor Vitor. De acordo, senhor presidente. Mauro. Doutor Mauro. Então, prevalece o voto do relator. Finito? Finito. Sustentação? Inscrição, sustentação oral. Então, na pauta física também eu não vejo nenhuma divergência. Tem alguém com divergência? Não estou vendo nenhuma. Pauta física? Física. Sim, não. Sim. De acordo, né? De acordo. Não, tem uma divergência... Hã? Na física? É aquela antiga da intercorrente, né? Não é isso aí que a Rose fazia?
Não. É no Antigo? processo do Delane, o 11 da pauta físico. Físico? É. Físico. Não vejo divergência. Tem divergência? Eu não detectei, não. Físico. Processo? Tem? 11? Tem não. Hã? Aqui. Tô vendo não. Bom, às vezes... Vale e Jonathan? Isso. Vale Ué. Jonathan. Tem não. Tô vendo não. Porque talvez não tenha sido lançado corretamente no sistema. Porque... É sua divergência? Sua? Sim, Então, sim. vamos lá. Estou dando provimento ao recurso da reclamada para excluir a condenação do pagamento adicional noturno relativo às horas prorrogadas além das 5 da manhã. Sim. Para entender que não foi cumprido integralmente o módulo noturno na fórmula do inciso 2 da súmula 60. E aí, doutor Delane? Vossa Excelência vota nesse sentido também, não? Questão depois das 5, né? Não foi cumprido na integralidade. Mas tinha uma questão do contrato dele aí de... Parece que tem um problema na CCT que não abrange, não sei. Deixa eu rolar aqui. Eu não voto nesse processo, mas o doutor Delane... Mas não, realmente nesse ponto, deixa eu verificar aqui. Não, tem outro. Não temos, não. Essa foi, né? Não tínhamos nada. Eu acho... Bom, Vossa Excelência que resolve. O doutor Vitor, já sei o posicionamento dele também. Esse aqui eu fico um pouco na dúvida em relação a isso, mas eu vou manter o meu voto. Então tá, doutor Vitor. Eu vou rogar a vênia da relatoria e acompanhar a divergência. Eu faço adequação. Sim. Vencido nesse aspecto aí, tá? Não, está adequando. Hã? Está adequando. Doutor Delane? Não, vai adequar, mas fica vencido, não? Ou não? Ah, fica vencido? Perdão. Tem mais algum? Físico, não. Não, né? Então vamos para a pauta do PJE. Vou abrir minha sessão lá, o Guilhermão. Retornamos a do senhor, né? Eu vi as divergências aqui, salvo engano. Presidente, pela ordem. Pois não. Antes da divergência propriamente dita, nós temos dois feitos na pauta de Vossa Excelência. Eu tinha pedido ao gabinete para encaminhar um lançamento, porque a distribuição deixou passar. Tem dois feitos em que figura como parte a Sociedade Mineira de Cultura, que administra a PUC Minas. Quando era caso de professor, eu historicamente me dava por suspeito, até por conta de eventual conflito de interesses. No caso em tela, eu historicamente não me dava por suspeito, não, porque são dois vigilantes de uma escola mantida pela Sociedade Mineira, lá em Juiz de Fora, eu julgava. Mas com a feição nova dada pelo CPC, é caso de impedimento, na medida em que eu mantenho o vínculo de emprego. Eu, por essa razão, fico impedido de funcionar nos feitos 52 e 53 da pauta de Vossa Excelência. A distribuição de segundo grau faz essa limitação naturalmente, mas passou, nesse caso. 54, né? 52 e 54? 2 e 3, 2 e 4. Isso? Isso. PJE não pode redistribuir agora em mesa, né? O doutor não viu? O doutor Mauro já teve sido acesso? Já. O gabinete foi informado. Então sim. É, Está apto a votar? sim, eu estou plenamente de acordo com o voto do relator. Ótimo, melhor, que aí ganhamos tempo. Muito obrigado. Era só isso. Tá ótimo. Então, nesses dois já fez a redistribuição, registrou o impedimento do doutor Vitor. Vamos lá. Eu vejo aqui no 7. No 7. 10, 111. Tem uma divergência do Mauro e eu estou acompanhando a divergência. É o problema de correio, concurso e na nossa... 7 da minha sala. É assalto. Mas aí eu não voto. Aí é outra coisa. 7 é assalto. Eu penso que a empresa também é vítima. Eu estou votando com a relatoria. Então fica Não vencido, doutor. Não entrou aqui a divergência. Doutor Delane, é sua. Pois é.
Mantém a sentença contra o dano Na moral. realidade, eu sei, Segurança. mas eu entendo. Eu sei, sua Vossa posição é Excelência, interessante. Tá? Mas nesse caso, me pareceu que a empresa abusou, né? Eles agiram de forma negligente. Então, em razão disso, especificamente nesse caso, eu estou divergindo. Mas o meu entendimento eu sei. é... Não, mas o seu entendimento é bem balizado. Segurança, nós estamos questão tendo do caso aqui, Estado. até a turma vai ficar esperta, porque nós estamos tendo caso de dano moral, questão de assalto aqui, o negócio está, não sei se no gabinete de Vossa Excelência, no meu está pipocando um atrás do outro. Coisa gravíssima, Um né? atrás do outro. Gravíssima. Isso aí é uma loucura. E é problema... Tem um caso lá, já deve ter ido você vai ver. Negócio de um rapaz num banco lá. Não. Então é nesse sentido. Tá, então fica vencido. Doutor Delane. Doutor Delane no dano moral. Ok, já está anotado. O outro aí que nós temos aí. Quem aí, Guilherme? 53 é aquele destaque que tem quanto ao sobrestamento, incidente de uniformização de jurisprudência. E esse é sobrestamento, né? Exato. Da 53 Caixa, já tiramos, né? Já. Tá. E aí remanesce o 61, primeira opção. A 61 é a primeira opção também. Primeira, né? Deixa eu só anotar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que entrar para... O senhor anotou a primeira opção, doutor Delane. Anotei? Então tá certo. Vou anotar aqui, Guilherme. 61, primeira opção. Terminou aí? Viu? Sim, senhor. Então agora os demais são aprovados conforme já distribuído e já relatado. Então vamos agora na pauta do doutor Vitor. Doutor Vitor são apenas embargos. Também tudo de acordo. É. Né? Doutor Mauro. Doutor Mauro. Anotação número 2 do senhor. Reduz para 20 minutos o tempo de intervalo. Não vou bater em cima disso, não. No 10.128, eu vou acolher a divergência. 10.128? Isso. Então tá. É isso, doutor Delane? Ok aí? Só vai ficar... Não, peraí, qual que é esse? Que é a Isso na redução pauta, do intervalo. na do Mauro. Doutor Mauro. É o 2. 2 lá. É só questão de num tempinho aí. Deixa eu, porque eu não entrei aqui. Estou entrando, doutor. Vai com calma. Vou liberar aqui. Tá demorando um pouquinho, vai ser liberado. Nós tínhamos tentação hoje demais, hein? Você entrou? Nossa senhora, achei que a gente fosse sair daqui tarde. Você não volta. Só pepino. Excelente, doutor. Não é só pepino. Foi muito bem. Só trem pontual para arrebentar a É. balão. Não, tô cheio. É, mano. Deu aí, Delane? Entendi muito. Ainda tá... Sem problema. Quer ver aqui? Eu já liberei aqui, já estou na tela. Eu vou acolher a divergência. Qual que é o número? É o... 10.128-35, é o 2 da pauta. 2. Está liberado aí na tela. Você já votou. Acompanha o relator em relação ao tempo de intervalo entre a jornada. Não é isso? Tá ok, né? Vai ficar Acompanha o vencido. relator em relação já ao tempo de votou. intervalo. Mas eu vou acolher a Tá, divergência. então é unânime. Tá? Ok. No 576, 576. eu vou também acolher a divergência. Então, unânime. Tá, o Delane já votou também. Ok. Se eu estiver passando por cima aqui, vocês me... Do 10.971, Vai, Maurinho. eu vou manter meu voto. Data 10971. Não, obrigado. Pará de Minas, né? 10.971, de Pará de Minas, que eu entendo Sim. que é o Ah, tá. Não, o Delane tá te acompanhando. Então eu fico vencido. Ok. Viu, ô Guilhermão? Claudinho. Posso falar? Pode? 10.973. Não, já tô, Senhor presidente, sei. Oi. Isso, pode. Achei que o senhor fez ponderações. Ele que julgou pertinentes. na origem. Eu posso retirar de pauta para reexaminar? Pode. Então, retirar de pauta. Aqui, mas deixa eu te falar. 10.973, Só até a porque próxima sessão só. o Delane até me... Adianta. Na verdade, o fundamento, eu estou ficando vencido no fundamento. Na hora extra, eu estou de acordo. Não, mas Tá? eu acho que precisa ser reexaminado. É porque senão eles vão subir revista em cima eu, disso na aí. verdade, Viu, Delane? É a questão da gente usar. Que não entra Só aqui. um Eu, na ponto de verdade, vista. eu não caio nessa conversa. O meu deve estar mais devagar. Às 11 da noite. Isso Fica não... mais rápido, acho que a gente
tecnologia. Pode retirar de pauta? Isso. Tá? Viu, Guilherme? Até agora não entrou. Tá adiado. Nós não somos orgulhosos, não. Prestígio é prestígio, está podendo. Posso falar? Pode, deve. 11.491. Compartilhar. Posso falar, é ótimo. Ficou calado o tempo inteiro. Então vou falar. Só eu que estava aqui. Pela ordem. Comanda, né? Manda brasa. Deve falar. 494? 11.491. Vou manter meu voto. 11491, o que é isso, Rafael? 11491. Hora noturna após as 5. Ah, então, aí o Delano é que vai resolver. Peraí, mas... Eu tenho esse posicionamento. Deixa eu colocar aí na tela aqui o 18. Viu, Delano? E nesse aqui você acompanhou. A situação era um pouco diferente. Olha lá para você ver. É a questão das 5. Guardando, aparecer. Da jornada após as 5. Eu entendo que não É, cumpriu. eu defiro. Parece o Delano, nesse caso aqui, não é igual aquele outro lá que tá o físico. Não ele começava depois, mais tarde. Então, não cumpriu o módulo, é a mesma coisa, é a súmula 60. Aí É o tem doutor 2. Delano que vai resolver aí a... Pode ir com calma aí. Que é a questão do trabalho depois das 5. Deve ter algum problema aqui nesse terminal. Fica porque tranquilo. Definitivamente não Fica aparece. tranquilo. É o número 18 da pauta. Mas está... Fica tranquilo. Demorando, né? Agora entrou. Agora está aí, né? Eu estou acompanhando Vossa Excelência aqui. É a mesma situação daquele outro, né? Para mim Eu acho que eu vou mudar meu voto naquele outro para ficar unânime. Então eu vou acompanhar aquela divergência. Tá. Tá? Lembra aí Porque qual que é, Guilherme? Só para proclamar aqui, senão vai dar. Tá, então... Esse aqui eu analisei com cuidado. Lembra qual que é o outro aí? Lembra? O outro é o meu físico da pauta da 11. 11. Então, reformulando Estou reformulando meu voto. o voto do ilustre relator. Pois não. Então, Fica unânime. Não, então eu vou ficar vencido naquele físico. É isso? Não, ele vai acompanhar. Acompanhou o senhor. Vai Vossa acompanhar. Excelência fez a divergência. Tá. E Ele vai eu fiquei acompanhar. vencido. Sim. O doutor Vitor me acompanhou. Tá. Então... Vai mudar? Eu mudo, porque senão vai ficar incoerente. E o doutor Vitor? Ele vai ficar vencido agora? Não, ele vota sim. O doutor Vitor vota com a questão da prorrogação e não defere, né? Sim. Certo? Então, unânime. No 11... No 11, unânime. Nesse físico, unânime. Aí eu tenho que fazer a adequação, então, naquele. Não. O Delano faz, que é matéria... Eu faço. Eu estou mudando. Específica. Tá? Então, E nesse 11, fica retificado. o senhor vai votar também... Não, esse aqui eu estou acompanhando. O relator ou o revisor? O relator. O então relator. o doutor Paulo Maurício fica vencido. Ok, doutor Isso. Paulo Maurício Tá? vencido Só nesse. continua a prorrogação. Isso. A prorrogação. Ok. Tem mais algum? Está anotado. Doutor Não. Maurinho. Doutor Mauro, não. Já terminamos? Agora vamos para o doutor... Apenas uma questão aqui, doutor Mauro, anotar aqui, houve um impedimento do doutor Delane no processo número 9 da pauta, e o terceiro votante designado foi o doutor Vitor Salino. Está de acordo. De acordo. Então tá bom. Vamos lá na pasta do doutor Delane. Quem que é o revisor? Doutor Vitor? Sou eu. Tem um apontamento no 13... ROPS 10405. Cadastro de reserva do Correio, na nossa perspectiva, é só expectativa de direito. Eu estou acompanhando a divergência. Qual sala? Do Delane. Doutor Delane. Pois é, 13? 13. 10405. Conseguiu abrir, Delane? Já vai, tá Então indo tá meio agora. Tá pipinado devagar. aí. Tá indo. Um minutinho, por favor. O senhor está votando comigo, então, né? Sim, senhor. Então aqui... É o 13, né? 13 na tela. Isso é ROPS? Esse eu mantenho o meu voto. Aí eu fico vencido. Então Vossa Excelência vai ficar vencido e o redator é o doutor... Mauro César. Quem mandou divertir, né? Ok? Vencido, doutor Delane. Eu não estou vendo outro aqui, peraí. Ô, Vitinho. É isso? Não mais. Mais algum? Não.
Mauro, nada, né? Deixa eu só dar uma olhada. Já abri aqui, não estou vendo nada, Tá não. um pouco lento, Eu sei né? que você me tá lento, tá devagar, quase parado. Mas eu não vejo divergência, não. Não. Divergência que Podemos cadastro de proclamar? reserva Estão não gera proclamados direito à nomeação. as propostas do ilustre relator pela egrégia turma. Finito. Finito. É, não tem mais nada, não. É só isso mesmo. Alguém quer manifestar alguma coisa? A pauta da semana que vem também acho que está tranquila. Tranquila. 197 processo. Mas já está fechado? Hoje? Já? Não, né? Não, semana que vem. Semana que vem? É. Semana que vem. E de hoje, como nós tivemos? Uns 170. Essa média está boa, né? Excelente. Muito bem. Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo meus ilustres companheiros e companheiras. Perguntando onde é que tem uma cantina boa.